Boa noite, queridos. Aqui é o psicanalista e coach Kleber Silva. E nós estamos numa terça-feira preciosa porque temos um encontro com um assunto que na verdade eu convido você a disponibilizar o seu estado mental a pensar conosco, devido à importância dele sobre a nossa saúde mental e o nível de riscos que ocorrem na vida de um sujeito que não se atenta a cuidar da saúde psíquica, emocional, subjetiva e social, e o que não dizer, coroando tudo isso como o lado espiritual de nossas vidas, né? Nós vivemos um tempo desafiador e para esse desafio nós temos uma ferramenta, o encontro de hoje. O encontro de hoje nos dá o prazer de estar conosco o pastor, professor psicanalista, amigo querido do meu coração, pastor Eduardo Penido, e psicanalista, né? Psicanalista. E ele, já vou passar para ele, e ele vai estar falando hoje sobre suicídio na adolescência. Acompanhe com todo carinho e depois de uns 50 minutos aí, nós teremos um intervalo de 10, 15 minutinhos, o pastor tomar uma água e logo após ele estará respondendo as questões aí no prazo de mais 50 minutos no máximo, ok? Que Deus abençoe, pastor. Amém. Que o senhor fique à vontade, como aqui é a sua casa. Obrigado, mestre Kleber, alunos. É uma grande alegria poder estar com vocês hoje, pensando um pouco sobre essa pandemia mundial que é o suicídio. Nós queremos falar um pouquinho hoje do suicídio na esfera da adolescência, basicamente mais da adolescência e dos jovens. Kleber, nós percebemos, não sei se alguém comentou isso antes, mas o suicídio, até antes da pandemia, até que deu uma equilibrada, não cresceu tanto antes da pandemia. Só que o suicídio entre adolescentes e jovens aumentou demais. E nessas terças-feiras vai ter várias pessoas falando sobre isso, né? Sobre suicídio e depressão. Sim, já tivemos conceituando o suicídio a partir da psicanálise, com a adolescência, suicídio e depressão e crítica e tratamento. Isso. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, o suicídio nesse estágio da adolescência. Muitas pessoas perguntam assim, e na fase infantil, tem muito suicídio? Não tem muitos. Muitos falaram que havia muito suicídio, mas não há tanto. Por quê? Por causa do difícil acesso das armas, do material para cometer o ato. Uma criança realmente poderia cometer grandes delitos e atos contra a sua própria vida se tivesse acesso. E graças a Deus, e a um pouco de consciência dos pais, eles não permitem que essas ferramentas perigosas, muitas vezes, fiquem à disposição de uma criança. Então uma criança não tem acesso e também não tem uma consciência ainda madura para usar esses recursos para tirar a própria vida. Então não é muito comum o suicídio entre crianças. A verdade é essa. Por causa disso. Quando eu falo crianças, crianças abaixo de 10 anos. Abaixo de 10 anos. A partir dos 10 anos, sim, já começa-se a haver mais possibilidades de tirarem a própria vida. O suicídio no Brasil, entre adolescentes, aumentou 24% esse ano. 24%. Na pandemia. Na pandemia. 24%. É bastante, né? É muita coisa. Quarto aí. 24% e 90% desses casos poderiam ter sido evitados. 90%. Todos esses meninos e meninas que tiraram a vida poderiam ter recebido ajuda e talvez hoje estariam, com a pandemia, em casa. Talvez no seu quarto, infelizmente, num joguinho brincando, mas estaria na sua casa.
mas hoje não estão. Há pais e mães sofrendo, chorando muito, porque esses meninos e essas meninas de 10 a 19 anos hoje jazem. Faleceram, não mais estão conosco, porque não tiveram o apoio, não tiveram o recurso necessário para os ajudarem numa fase tão delicada que é a adolescência, né, pastor? Sim. Uma fase muito delicada, a qual os pais não sabem lidar. Os pais não sabem lidar com essa fase tão importante. E o professor Kleber, ele tem um curso, né, professor Kleber, que nós tínhamos conversado, né, sobre famílias, pais. Pais e filhos. Olha isso. Pais e filhos. Você falando sobre isso, só sim, por favor. Eu me lembrei de um conceito que eu criei e tem muito a ver com, acho que, com o que você vai desenrolar, que é a prevenção do suicídio em relação a esse sujeito ainda inacabado, porque a natureza do adolescente ainda sim. é em desenvolvimento, a fase adulta a gente sabe da maturação que chega à vida humana, e aí esse adolescente, para ser protegido de uma ação ou de um desejo, de uma vontade de terminar com sua vida, ele precisa de uma boa convivência. Sim. Essa é a verdade. Sim. Né? E uma boa convivência, eu fiquei me lembrando do conceito de família normal e família que escuta o sentimento. Então, normal vem de norma muitas vezes, né? E tantas famílias que não se relacionam de forma humana, mas estão apegados a elementos que pode ser tanto da ordem do dever como da ordem do prazer, e a relação é péssima em casa, e isso a gente nota a fragilidade que nasce demais. Um terreno fértil para o que você está dizendo aí, um aumento de 24%, é triste e preocupante. É muita coisa, pastor Kleber. E como o pastor disse, vamos pegar esse gancho da formação emocional do ser humano. Os adolescentes não estão formados, né, pastor? Não estão plenamente formados. Acabaram de sair da latência e entraram agora na puberdade, né? Onde os hormônios começam a aflorar muito mais, aonde o autoerotismo deixa de existir, e agora eu começo a olhar para o outro, né? Né, pastor? Eu começo agora a olhar para o outro, e neste outro, procurando uma referência no outro, eu me perco. Porque o adolescente nessa fase, ele começa a procurar realmente o outro, aquilo que ele não tem. Porque o que ele não é, ele vai encontrar no outro. Só que muitas vezes ele não encontra uma referência em casa. Infelizmente ele não encontra essa referência. Ele não encontra uma pessoa que o entende, que conversa com ele não sabe quem ele é, ele está em formação. E a casa também, e os pais também não sabem dizer quem ele é. Colocam sobre ele um fardo tão pesado. Professor Kleber, é muito interessante isso. Que os pais, olha que interessante, os pais, eles não gastam tempo com os filhos porque eles não querem reviver o que eles reprimiram na adolescência. Eles reprimiram, sofreram aquilo, não viveram, agora são adultos, os filhos estão passando de novo por aquilo, precisando de ajuda, e eles, para não viver novamente aquilo, o que eles fazem? Não falam. E o adolescente precisa ser entendido. Mas os pais têm medo porque os pais se veem no adolescente. Os pais se veem. Eu sou pai de jovens e quantas vezes eu não me vi nos meus filhos, eles realizando algo que eu não vivi. E aquilo causa em nós uma frustração. Essa é a verdade. O homem que não tem realmente um trabalho bem resolvido na parte emocional, normalmente muitos pais não têm, acaba vendo os filhos vivendo algumas coisas e aquilo causa um problema de frustração no pai, na mãe. Porque muitas mães querem viver a vida da filha. Muitos pais querem viver a vida do filho. E por não conseguir e por não poder, eles começam a repreender o filho, questionando, brigando, mas não explicando o motivo daquilo. Porque eles mesmos, muitas vezes, professor, não têm a resposta. O que você acha disso? Não é interessante isso? Muito interessante.
E quando você fala dessa relação dos pais e dos filhos, o que eu consigo completar daquela fala que eu inaugurei, que eu falei, é assim, tem a ver até com um conceito que eu criei que chama limite acompanhado. Limite acompanhado. O limite acompanhado, o que significa isso? A partir da escuta de uma adolescente que chega com uma demanda dos pais de ajuda na sexualidade, ela estava confusa e muito propensa a fazer a escolha pelo mesmo sexo. E aí, ao escutar aquela jovem, na verdade a gente verifica uma ânsia na relação entre o pai e a filha. O pai que vem de um núcleo patriarcal é um pai que tem uma severidade, uma relação com o limite muito mais próxima do que com a própria filha. Olha que interessante. Sim. Então, durante 12 anos ele se relacionou com o limite, não com a filha. Ele não escutava se a filha acomodava aquele limite, introjetava e construía a identidade a partir da educação divina dos pais, ou se ela projetava agressividade, aquela sugestão paterna. Então, observe, ela não acomodava, ela projetava internamente agressividade, chegou à beira do... Como eu estava dizendo, então, e nessa relação intrincada de ser privada do amor paterno, mesmo tendo a figura paterna próxima. E notar que o pai tinha um gozo, era no limite. E na verdade, o pai vem de uma reprodução da sua cultura. E aí não se dá conta do grave problema que aquele apego ao limite trouxe. Aí eu criei o limite acompanhado. Então hoje, na nossa contemporaneidade, no educar dos filhos, é necessário pôr o limite. Perfeito. A importância do não, como diz o Winnicott em uma palestra. A importância do não, o limite é necessário, porque o sujeito ele aparece no não no sim. O sim já é princípio de prazer e advém da relação mais primitiva da vida. E aí, nesse não, você precisa depois escutar. Perfeito. Para ver se esse não foi acomodado. E se esse não for acomodado, aí eu linko que eu vou chamar de diálogo qualificado. É necessário um reforço, como diz nossos amigos comportamentais. Perfeito. Um reforço, e muitas vezes esse reforço tem que ser acompanhado de afeto, de acolhimento. Perfeito. É aquele lance. Acolhe como a mãe, na disciplina como o pai. Como pai. Então, mestre, você falou tudo. Esta seria a família funcional. Um pai que ouve, uma mãe que ouve, que sente a dor daquele menino, daquela menina que está se formando ainda, cheio de crises existenciais, quem eu sou e o que eu tenho para dar num mundo onde é muito exigido, muitas coisas. Você tem que fazer para ser alguém. Hoje em dia, gente, nós temos tanta coisa e mesmo assim nós não somos felizes. Parece que ninguém está feliz. Gente, o que nós temos hoje e o que nós tínhamos no passado, nós vivemos numa época muito boa. Porém, nossos filhos nasceram em uma geração de muita competição, de muita concorrência. E eles estão realmente perdidos nesta geração que estão vivendo no momento. E é o que o mestre falou. Nós precisamos dar para eles direção. E o não é uma direção. E eles precisam disso, pois eles estão em formação. Só que o pai e a mãe, muitas vezes, não conseguem falar isso porque não tem coragem de repreender o filho porque viveu aquilo no passado e talvez foi muito repreendido e agora não querem colocar a mão no filho, como os pais fizeram no passado. Tudo bem, eu não acho que a agressão física resolverá casos como esse, mas a conversa, o ato do diálogo, como o mestre falou, isso trará resultados
incríveis para a alma desta criança, para a mente desse adolescente, que está agora em formação para ser um grande homem ou uma grande mulher. Então nós precisamos entender que essas crianças que estão agora na puberdade, elas procuram uma referência. E infelizmente os pais não conversam com essas crianças, com esses adolescentes que estão começando a vida, e elas estão procurando. Mas por outro lado, mestre, elas também vão viver novamente o Édipo nessa relação. O pai e a mãe, o pai, no caso aqui o Édipo, terá que morrer. Como assim terá que morrer, gente? Simbolicamente, para se tornar um adolescente apto para o mundo, ele tem que matar o pai. Em qual sentido? Em qual sentido? Para ele eu preciso realmente viver. Eu tenho condições de viver, eu posso entrar nesse mundo. Mas eu preciso voltar lá, incrível, essa fase da adolescência ela é muito abstrata, porque ao mesmo tempo que ele mata o pai, ele precisa do pai. Então ele volta para o pai, porque é o pai que dá para ele segurança. Então eu preciso, essa ida e volta, mestre, acontece muito, de eu precisar passar por isso, né? O complexo de Édipo, de resolver isso, mas também voltar e dizer não, eu preciso dele. Então o Édipo, mal resolvido no passado, com certeza na adolescência agora vai ser muito forte. Porque ele precisa realmente entender a necessidade de não estar com o pai. Eu posso viver aqui, ele pode não estar perto de mim, minha mãe pode não estar próximo de mim, eu tenho a liberdade de viver, vou agora sair. Já não sou uma criança presa, sou um adolescente. Eu começo agora a visualizar o mundo, mas ao mesmo tempo eu preciso voltar. O adolescente não pode achar que ele vai, estou solto, porque ele é um adolescente, ele tem que voltar de novo para o pai e para a mãe. E muitas vezes o pai é assim, ou ele deixa o filho ir, e vai então, já está quer ir. E fecha os braços, ou ele segura, e não vai não. E aí não funciona. Eu tenho que deixar ele crescer e ir. Quando ele fala assim, pai, voltei. Gente, eu não estou falando para deixar ele embora de casa, mas deixa o menino sair, gente. Hoje das crianças, né, mestre? Meninos dentro de casa, presos debaixo da saia da mãe. E esse menino não cresce. Ele não cria estrutura emocional para enfrentar a vida. E as frustrações virão. O cyberbullying, pastor Kleber, mestre Kleber, virão. E essa criança não terá condições de lidar. Porque ele não viveu, ele não saiu. Ele tem que sair e tem que voltar. Normalmente, as adolescentes que mais tiram a vida são adolescentes que não sabem lidar com as crises emocionais, que não enfrentaram a vida, que não viram a vida. Gente, infelizmente, não é tão comum você ver crianças da favela se matando. Não é tão comum. Elas saem, elas vão para a rua e voltam. Não é tão comum. Elas sofrem, mas enfrentam, dão o jeito delas. Chico Buarque tinha uma música, Meu Guri, que falava do meu guri. Olha aí o meu guri, meu guri, olha aí, este é o meu guri. Menino esperto. Não sei se na maturidade dele ele vai ter condições de continuar mantendo a vida que tinha, mas era uma criança muito esperta. Hoje, nossos adolescentes, eles não são maduros emocionalmente. A família não prepara esses meninos e meninas para enfrentar os desafios da vida, né, professor? O que você acha disso, professor? Infelizmente, né? É bem interessante, você falou uma coisa que nós estudamos, um conceito psicanalítico, que é o complexo de Édipo. E no Édipo, a morte mesmo do pai, porque os dois querem atravessar, né, no mito, a mesma ponte, que é, na verdade, simbolicamente a mãe. E ali um amor pela mãe, que é a provisão e a atenção dela é conforto, e o pai, que é o desafio de entrada da autonomia, né? Eu saí do cuidado e assumir o cuidado. Eu saí de ser cuidado para assumir o próprio cuidado de si. E aí é o primeiro conflito, 3 anos ali, que o sujeito tem que decidir. Decidir entre ficar na dependência, de forma bem simples e direta, ficar na dependência materna ou aceitar o convite do pai de ser autônomo, que é, na verdade, a função paterna.
traz como proposta para o sujeito. E ali o sujeito tem que decidir entre o amor e o ódio, entre ser dependente e ser independente. E ali já se inaugura o primeiro posicionamento, né? E hoje as neuroses, elas até são caracterizadas pela entrada, pela lei, mas só que são neuroses assim, muito frágeis. Muito frágeis, com estrutura, neuroses muito frágeis, que sim, aceitam a autonomia, mas como se tivesse arrependido. Olha, interessante. É verdade. Como se tivesse incrível. Se arrependido. Eu aceito a lei de ser autônomo, mas eu vou vivendo como se tivesse arrependido por essa escolha. Sim, sim. E nisso a gente vê a indiferença, a procrastinação que nossos jovens estão. Né? Quando a gente vê um adolescente, como eles são? Eles são indiferentes, eles estão desanimados, por causa disso que o mestre falou. Porque eles aceitam isso, mas com uma palavra que você usou foi... Fragilidade. Fragilidade. Não era para ser assim. Não era para ser assim. Vocês têm que se lembrar que esse momento é um momento de muita pulsão. Eles estão vivendo uma pulsão libidinal muito grande. E essa pulsão, ela era para ser agora... que era autoerótica, era para eles mesmo, agora não. Agora acaba sendo o quê? Para o outro, para o objeto. E esse objeto, eles não encontram muitas vezes. O pai e a mãe não estão ali para eles poderem dispensar toda essa energia, essa pulsão para eles. Acontece muitas vezes nessas brigas de casa, e não é isso que eu estou falando. É na vida diária que ele vai ter essa troca de pulsão, de energia, só que ele não encontra isso. O que acontece? E nesta pulsão libidinal, muitas vezes até descontrolável desse jovem adolescente, ela não tem uma saída. O que ela faz? Ela volta para ele mesmo. E com muita força para ele mesmo. E isso não é bom. Isso não é bom. Isso pode, se esse adolescente já tem uma pulsão de morte muito forte sobre ele, mas essa pulsão voltada para ele, o ato de passagem, né, que vai ser aqui do nosso mestre Lacan, nosso mestre Kleber, que é o discípulo, passagem do ato, no acting out, né? Daí a passagem do ato. O que acontece? O adolescente não quer sofrer. Ele não quer sofrer. Ele sofre de forma indireta, né? O adolescente, o que ele faz? Ele pratica esportes radicais, ele briga na escola, ele faz essa pulsão ser liberada dessa forma. Mas não é uma coisa direta, é uma coisa indireta. Então ele não quer sofrer, mas ele quer passar por essa passagem. Mas o que ele faz? Antigamente, né, mestre, havia o rito de passagem. Quando a criança se tornava adolescente, havia. Nas tribos indígenas, havia marcas, colocavam a criança em cima de um formigueiro, arrancavam o dente. Até mesmo os judeus, né, têm também essa passagem. Nós não temos. Então a criança que se torna adolescente, ela fica perdida nesse novo estágio que ela está vivendo e não sabe o que ela é. Então ela não consegue se encontrar quem eu sou e o que eu tenho para dar. Isso é a cobrança sobre ele. Que tem que ser assim, assim e assim e assim, assim. E ele não consegue deslocar essa pulsão que ele sente para alguém, para um objeto, que agora seria o ideal. Mas ele não tem, porque ele perdeu as referências. Como é importante a referência do pai e da mãe neste momento. Né? Nós temos que lembrar que onde que mais acontece suicídios, infelizmente? Em casas disfuncionais, é óbvio, adolescentes que foram abusados, com muita violência em casa. Então isso tudo ajuda um adolescente a ter o acesso mais fácil a essa dor e a resolvê-la. Ele não quer sofrer, e é um modo de resolver esse sofrimento, acabando com a dor, pelo suicídio. Infelizmente, essa passagem ao ato é mais prático, né? Lacan vai dizer que o suicídio é o ato mais bem sucedido. Todo ser humano sabe disso, gente. Quer resolver? Suicídio. O suicídio resolve. Só que saibam disso. Um suicídio, ele alcança até 7 pessoas. Quando alguém tira a vida, mais 6 a 7 pessoas acabam também criando o conceito
que eu também posso acabar com a minha dor através do suicídio. Pesquisas revelaram que um suicídio leva a mais 7 pessoas a cometerem provavelmente o mesmo ato. Então eu deixo uma herança quando eu pratico o suicídio. E olha, alguns dados interessantes, mestre. As meninas tentam mais suicídio que os meninos, 3 vezes mais. Sabiam disso? As meninas tentam 3 vezes mais o suicídio do que os meninos. Elas tentam mais através de drogas, muitas vezes, né, medicações, e de pular de lugares altos. Normalmente é mais dessa forma. Os meninos, eles são mais letais. As meninas, nem muitas vezes, elas tiram a vida. São mais amenos as tentativas dela. Os deles não, é mais letais. É com armas de fogo, também drogas, e enforcamento. Então os meninos hoje, eles são mais letais nas tentativas, mas quem mais tenta é as meninas, 3 vezes mais. Também é as meninas que mais buscam ajuda. As meninas costumam pedir ajuda, os meninos não. Os meninos têm muita dificuldade de entender a depressão, a dor emocional. Fala em depressão, mestre, é muito interessante que 90% das pessoas que tiraram a vida sofriam de algum transtorno mental. 90%. 50% há mais de 2 anos. Então, para mim, professor, nenhuma pessoa que tirou a vida tirou sem passar por algum transtorno emocional. Todas estavam enfrentando algum transtorno emocional. O que você acha disso, professor? Sim. E é engraçado pensar que, do ponto de vista psicanalítico, né, a base do suicídio tem a ver com aquele conceito que nós trabalhamos aqui, criamos também, do recalque invertido, que é a substituição da pulsão de vida na consciência e deslocando ela pelo método do recalque para o inconsciente. E o inconsciente, como agora, aquele que abriga a vida e a consciência que abriga a morte, né? Então, e aí dentro disso existem as ansiedades, existem os pânicos, existem as histerias, existem tantos transtornos, né? Mas se você notar essa base, precisa de uma consciência totalmente ocupada pela pulsão de morte para que precipite a passagem ao ato do suicídio. É isso mesmo. E olha, gente, por que deste momento, dessa aula para vocês? Porque nós temos uma incumbência de fazer algo pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes. Vocês vão trabalhar com adolescentes. E, gente, e como eu disse, o primeiro lugar está o acidente de carros, que mais mata adolescentes. Em segundo está o suicídio. O segundo. É o segundo já, gente. Adolescentes. 10 a 19. Há 19 anos. Gente, isso é uma pandemia. Segundo lugar de mais mortes no Brasil, aliás, no mundo, de adolescente, do suicídio. O primeiro é acidente de carro, o segundo é o suicídio. E o que nós estamos fazendo como profissionais e o que estamos fazendo como pais? Será que você entende o seu filho? Professor, por favor. Eu percebo na relação, eu não sou pai, mas eu fui filho, e sou filho. Então eu posso falar desse lugar de filho, com experiência, e posso falar como cientista que se debruça nas relações maternais, paternais. E aí eu percebo que muitas famílias, elas banalizam o silêncio depressivo do filho, banaliza muitas vezes o isolamento do filho, banaliza o choro do filho, banaliza o excesso de preguiça do filho, banaliza a violência exacerbada, a agressividade descabida, banaliza. E tudo isso são gritos de socorro. Perfeito. Muito bom, professor. Gente, são sinais. Eles estão gritando por socorro. Me ouçam, me ajudem e coloquem regras. Eles querem isso. O amor é isso. O amor, né, como diria já o nosso grande Jesus Cristo, né, gente? Quem ama corrige, gente. A palavra do Senhor diz isso.
Quem ama, cuida. Corrige, gente. Aprenda isso. Eles estão pedindo isso. Eles estão pedindo a direção, orientação, referências. Eu preciso de alguém. Eu preciso saber quem eu sou e preciso saber quem você é para me ajudar. E será que nós sabemos quem nós somos nessa família? Qual é o nosso papel? Qual é o papel do pai na família? Qual é o papel da mãe na família? Qual é o papel do filho na família? Nós perdemos isso, gente. Nós passamos isso para os professores, passamos isso para um psicanalista. Gente, tudo bem. E ele vai representar muito bem o pai, né, professor? Muitas vezes o psicanalista, ele vai se tornar ali a figura até de um pai mesmo. Mas você que é um aluno, está nos ouvindo hoje, nós precisamos sim fazer esse papel, mas deveria ser diferente. Em casa, esse papel deveria ser bem resolvido. Deveria realmente o pai cumprir com as suas funções paternas. E com certeza os consultórios estariam muito menos hoje do que estão. Aliás, os consultórios não estão, porque os pais quase não levam adolescentes para os consultórios que deveriam. Infelizmente, eles banalizam a depressão, é a frescura. Ele fica só no joguinho porque não tem o que fazer, é um preguiçoso. E são todos sinais de um sofrimento interno, a qual eles estão liberando aquela pulsão de morte para um joguinho, para uma brincadeira, para amigos a quais eles encontraram, que podem ouvi-los. Quem são essas pessoas que estão ouvindo esses meninos e meninas? E quando eles percebem que já não há mais o que fazer, que já não aguentam mais a dor, e é muito comum, professor Kleber, aqui no Brasil, aliás, no mundo todo, os meninos, aliás, as meninas mais que os meninos, o lado econômico pega muito, sabe? Elas quererem ser alguém e não ter condição de ser. Isso traz uma tristeza muito grande e uma frustração e um sofrimento tão grande que elas muitas vezes não querem sofrer, não têm perspectiva de ser aquela menina do Instagram e acabam tirando a vida. E tirando a vida até para quê? Para ser alguém. Para ser alguém. Ali eu cometo o ato, a passagem é um ato, né, pastor? Né, professor? E ali elas acabam se tornando alguém. Para elas, acabam se tornando alguém. Os meninos também, da mesma forma, ao contrário, se tem a condição, se conquista essa condição de ter alguma coisa, tem muito acesso. E tem muito acesso também, o que acontece? As drogas, a internet, porque hoje, professor, a internet, ela é a porta de entrada para o pensamento suicida. Através do Facebook, do Instagram e do WhatsApp é onde quase tudo acontece. Há pouco tempo atrás, eu fiz uma pesquisa no Google para saber métodos de suicídio. Vocês não têm noção quanta coisa existe ensinando a pessoa a tirar a própria vida. Eu tenho pacientes meus que brigaram com a namorada, ela saiu, ele foi na internet e procurou como fazer uma corda para se enforcar. Ele encontrou a corda, aprendeu como fazer a corda para se enforcar e se enforcou. Ele não morreu, porque a namorada voltou. Ele estava desmaiado já, ele ficou internado um bom tempo, mas está vivo, graças a Deus. Mas a internet ensina como tirar a própria vida, gente. Então, é através da internet. Não tenho nada contra a internet, professor, nada contra. Mas, infelizmente, nós banalizamos o uso. Deixamos a criança usar de qualquer forma. E elas acabam entrando em alguns sites que ensinam coisas ou que levam elas a uma frustração tão grande que para elas a única forma de aliviar a dor é tirando a própria vida. Professor, que época estamos vivendo? Fiquei pensando aqui, né, a fragilidade dessa geração frente à frustração que é a relação com o outro e a relação com o objeto. Né? Perfeito. Já está dado que na experiência de se relacionar haverá sempre uma frustração se tratando da relação com o outro e se tratando da relação com o objeto, em diversas dimensões. E é engraçado que a frustração e a não gestão ou gerir muito mal, não aceitar, não acomodar, se fixar na
dor da frustração é justamente o desencadeante para a inversão das pulsões da consciência e do inconsciente. A frustração determina o recalque invertido. Olha porque isso. a pessoa tem a dor ou não, sugere você aprender com isso, ou você se fixar na dor. O adolescente contemporâneo, ele se fixa na dor, né? Então, aí nós temos uma experiência clínica para ilustrar esse conceito. Então, você note o seguinte: um adolescente de 18 anos, que a namorada foi para os Estados Unidos estudar e perdeu-se aquele romance. E a frustração da perda daquele romance fez com que aquele menino se fixasse na dor daquela frustração. Em vez de aprender com aquilo, criar musculatura e seguir em frente. Se fixou na dor. Essa frustração abriu porta para que a consciência dele fosse ocupada só de pulsão de morte, de negatividade, contra o mundo e contra si. A vida que ele tinha na consciência, quando se relacionava com aquela garota, foi para o inconsciente. E ele recalca a vida no inconsciente, e esse processo é disparado, inaugurado pela não gestão da frustração. Entendeu? E aí esse menino vai na ponte da Bandeirante e se joga, e grava vídeo, etc e tal. Inclusive ele é genro de um psicanalista do CPC, que é o Rodrigo Mazeto, um dos nossos psicanalistas aí. Então, e a gente viveu esse luto, né, no ano anterior aí, e você nota o quanto eles estão despreparados para lidar com as frustrações. Perfeito. É isso, gente. Então, nesta noite, eu queria dizer para vocês que quem está sofrendo, fala sim que vai tirar a vida. Porque há uma lenda dizendo por aí que quem quer se matar não fala. Fala sim. A pessoa fala. A pessoa pede ajuda. E muitas vezes a pessoa não fala e também está sofrendo. E cadê os pais que não enxergam o sofrimento desse adolescente? É como o mestre falou aqui. Preso num celular, noite toda, preso num quarto, agressivo, tudo isso, gente, são sinais de que algo está acontecendo. Ele está pedindo ajuda. Agora, como ter essa comunicação? Nós teremos aqui sim um curso sobre isso, maravilhoso sobre isso, porque os pais precisam aprender, mas nós precisamos entender isso, que a pessoa que está sofrendo, ela diz sim que vai tirar a vida e tira. As pessoas que falam que vai tirar a vida, 80% das pessoas que falam, tiram a própria vida. Então saiba disso, elas tiram sim. E suicídio não é uma questão de covardia e nem de coragem. O suicídio é um ato de desespero, onde a pessoa não vê mais saída. Ainda mais um adolescente que ainda não conhece a vida, numa geração de hoje, onde tem que ter para ser alguém, e talvez ele não tenha, eu não sei quem ele é, ou se ele tem, não é o suficiente, porque hoje em dia sempre está... também a psicanálise ensina isso, sempre falta alguma coisa, sempre está faltando, há esse vazio que a pessoa precisa se entender o que está faltando, e muitas vezes nós não temos esse tempo, esse feeling para ouvir o adolescente, para entender o que ele está passando, saber quem ele é e que ele saiba quem nós somos, caso eles precisem de nós. Como psicanalista, gente, eu tenho muito bom êxito com adolescentes por isso, porque eles sabem que podem contar comigo. Eu tenho muitos adolescentes hoje. Por muitos anos eu cuidei deles e continuo cuidando. Por quê? Porque eles olham em você, olham em mim e sabem que pode cuidar de mim. Ele cuidará de mim. Ele está comigo, está do meu lado. E infelizmente, muitos deles, a figura paterna não estava. Hoje cabe a você, como psicanalista, você como homem também, que possa fazer esse papel hoje, trabalhar em prol desses meninos e meninas que estão procurando ajuda. Que talvez no seu set analítico, talvez no seu consultório, eles encontrarão o que talvez numa casa nunca encontrarão. Nós temos o dever, diante da sociedade, que pouco tem feito pelos nossos adolescentes, e diante de Deus, de fazer algo mais. Não adianta ficar olhando apenas a tragédia consumar este mundo. Nós precisamos
estender as mãos e socorrer os nossos meninos e meninas que no futuro farão a diferença neste mundo. E nós aqui do Instituto da Família, nós contamos com vocês, que vocês divulguem esse vídeo, chamem mais pessoas para conhecer o Instituto, porque nós precisamos formar um grande exército para mudar a realidade deste mundo. Eu não posso ficar calado e sozinho eu não posso fazer muito, mas se você me ouviu, nós precisamos ainda hoje começar a fazer alguma coisa por esta geração que está triste, sofrendo e formará homens melancólicos, deprimidos, aos quais nós não sabemos o que irá acontecer com este mundo. Eu não sei, Mestre Kleber, como será o futuro deste mundo com essa geração que está crescendo pós-pandemia. O que será? Nós podemos fazer algo e nós contamos com vocês. Obrigado, Mestre Kleber. Uma grande honra estar com vocês. Muito obrigado, gente. Muito bom. Deus te abençoe. Antes eu quero deixar uma última contribuição. Você falando, né? Eu acho que o ano retrasado nós criamos o conceito de recalque invertido. E esse ano eu estou trabalhando um conceito novo, que não é novo, né? É apenas um olhar novo, um jeito de apresentar de forma nova, que é o suicídio inconsciente. Você falou uma estatística aí de que em segundo lugar, morte entre adolescentes, está acidentes de carros e depois o suicídio, a passagem ao ato mesmo, o suicídio. Mas olha que detalhe interessante observar, porque a psicanálise sempre olha para debaixo do tapete, ela sempre quer escutar o que não é dito. E o que seria o inconsciente suicídio, ou o suicídio inconsciente? Seria uma passagem ao ato progressiva e uma destruição gradual. Perfeito. E aí, nós podemos chamar isso de suicídio inconsciente, porque o sujeito ele é entrelaçado por um prazer de risco muito significativo. Sim. E que ele vai, pela pulsão de morte, se destruindo. E aí você pode notar que se a gente for fazer uma leitura dessa pesquisa do ponto de vista do olhar de uma psicanálise apurada, você vai ver que na verdade, talvez então a gente possa dizer que o suicídio é a maior causa. Porque muitos desses acidentes são gerados justamente por passagens ao ato como uso de droga, passagens ao ato como a violência mesmo, o uso de álcool, o uso de cocaína, né? Então você nota que na verdade se a gente for olhar de forma bem desprovida de juízos sociais, você vai notar que o suicídio talvez é o que mais mata. Então, com certeza, com certeza. Mata de forma direta e de forma progressiva. Sim. E como você disse, meu querido pastor, é necessário que nós nos disponibilizemos. Primeiro, o grupo que eu vou falar, todos, né? E aí a gente pode pegar um recorte da teologia, que faz tempo que eu não tenho falado, mas agora devagarzinho eu vou me autorizando a falar mais. E se nós formos ver, a relação de cuidado era muito baseada na figura do sacerdote. E hoje, com Cristo, né, na nova aliança, esse sacerdócio se tornou universal. Todos somos embaixadores, né? Então, do ponto de vista de uma filosofia para alguns e de uma fé para outros, que no nosso caso é fé, o mundo cristão, ele ele tem uma linguagem que permeia a relação humana que, para mim, não existe uma mais nobre, né? E ele nos convida a amar uns aos outros, né? Então, há um grito, há uma fome de amor desses adolescentes e que nós precisamos, no geral, mesmo que você não é psicanalista, mesmo que você não vá ser nunca, mas você é um agente de amor, você é um receptor e um transmissor de amor. E é o amor que dá sentido à nossa existência, né? Então,
A própria linguagem cristã, o próprio saber cristão diz que prevalece três coisas: o amor, a esperança e a fé. Dentre as três, o que há de maior é o amor. Então, o primeiro grupo que eu estou falando aí, para nós concluir, é você. Vamos amar, cara. Vamos dar atenção aos nossos adolescentes, vamos entender, vamos ouvir os sentimentos dele, vamos colocar em limite, vamos cuidar. Tá? E agora você, profissional, por favor, se implique em cuidar de si, da sua saúde mental, para que você seja uma pessoa menos barrada por suas neuroses e possa se engajar diretamente na causa verdadeira. Eu tenho visto, eu dou aula já há mais de 15 anos dando aula, entre psicanálise e teologia sempre, agora envolvendo coach e as ciências humanas. Gente, eu vejo tantos alunos ao longo desses 15 anos presos nas suas neuroses, nos seus desânimos, nas suas mágoas, futuros psicanalistas que, em vez de pensar, optam pela mágoa, ou então por magoar, ou por estar magoado, e a energia baixa, e ele não consegue, na verdade, ajudar ninguém porque está precisando de ajuda. Então, na verdade, um convite a você, aluno, a se implicar na causa. E para você se implicar na causa, você precisa se resolver. Tem muitos que têm um trabalho longo aí pela frente, e se não se implicar, não vão contribuir tão significativamente quanto poderiam. Então pense nisso, ok? Nós estamos encerrando a nossa aula de hoje. Nós estamos animados, viu? Com todos esses desafios. A alegria do Senhor é a nossa força e nós somos guerreiros. E guerreiro, escute isso, guerreiro na baixa cabeça. Guerreiro, ainda que ele se sangue, ele não desiste, ele vai até o fim, né? Então toda essa pandemia assustou o Instituto monetariamente, assustou o Instituto de formas diversas, mas nós não paramos, sobrevivemos. E eu tenho uma notícia: em outubro nós estamos no presencial. Primeiro ano, nós vamos estar estudando na segunda-feira, das 19h30 às 22 horas. Estamos organizando uma cantina aqui para quando você chegar ter um lanchinho, tá ok? Professor Reinaldo, ó, já profetizei, meu amigo Reinaldo vai estar nos ajudando, que é aluno nosso lá de Mineira já, vai estar montando a cantina para nós. E terça-feira será o segundo ano, aqui embaixo, o terceiro ano lá em cima, teremos então segunda, primeiro ano de psicanálise, terça, segundo e terceiro ano. E quarta-feira, o EAD. Nós temos essa quarta turma agora aí, né, estando conosco nessa caminhada psicanalítica, tá? Lembrando que até dezembro, até dia 25 das festas, existem promoções que nunca disponibilizamos para que você faça a formação, entendendo que o momento de pandemia é o momento de um ajudar o outro. Então, liga agora para fazer a sua inscrição, o número é 995 490463, ok? 995-490463. Ligue e faça a sua inscrição, tá? Nós estamos com projetos maravilhosos, provavelmente o ano que vem. Nós já estamos aí com 6 alunos para pós-graduação, até pós-graduação. O José Valdo estamos organizando esse projeto da pós. E você não pode ficar de fora, tá bom? Você que está se formando, já dá o nome também e vem fazer essa pós conosco, ok? Será uma pós que tem como título Conceitos Aprofundados na Clínica Psicanalítica. De Freud a Lacan, de Freud a Jung. Bem interessante. E para encerrarmos, nós temos uma notícia boa, um projeto bom aí que falamos agora, quem sabe. Né? Estamos querendo ampliar as nossas estruturas, nossas tendas. Vai orando aí que o pastor Eduardo vai montar uma clínica aqui. E aí você vai poder alugar salas. Você do segundo ano, uma clínica top, ambiente harmonioso, lugar acessível. Mestre,
Até queria dizer para vocês, Fala aí. se alguém tiver o interesse, já fale com a gente. Me procure no privado, porque eu preciso ouvir vocês. Se uns 3, 4 aceitarem, nós entramos. Lugar bom aqui mesmo, ó, é bem estruturado, perto da clínica, perto da escola, perto de Campinas, né? O ponto bom é aqui, gente. E se você não tem uma sala, precisa. Seja ousado. Entre conosco. Me procure no privado, a gente conversa e vamos entrar nessa juntos. Tá ok, Edu, ora por nós. Ok, gente, vamos orar. Senhor nosso Deus, como é bom, Deus, entender que o Senhor deixou tudo muito bem explicado nas Escrituras Sagradas. E nós gostamos muito, Pai, porque o Senhor não deixou nada de forma confusa. O Senhor foi muito claro ao dizer que a verdade liberta. E o que está matando as pessoas hoje é a confusão, é as inverdades, é o que estão inventando, colocando na mente do homem que não é a realidade. A verdade liberta. E nós estamos estudando para entender a verdade da alma, da psique do ser humano. E esta verdade, Pai, aplicada por cada um de nós, poderá trazer vida para cada uma dessas pessoas. Obrigado, Pai, pelo Instituto da Família, essa escola tão séria que tem nos ajudado a trabalhar, a nos ajudando, Deus, a nos formar como homens e mulheres aptos para ajudar outras pessoas. Quanto tempo andamos aí meio despreparados, sofremos muito. E quantos agora estão me ouvindo aqui, que estão vivendo bem melhor, porque conheceram a verdade. Primeiro sim, a verdade do Senhor. Em segundo lugar, a verdade da alma, da psique do ser humano. Entendendo o ser humano, nós lidamos melhor com ele. E lidando melhor com ele, nós lidamos melhor conosco. E a cura sempre será pelo amor. O Senhor nos amou e nos deixou, Pai, esse legado de amar também. E através do amor, nós poderíamos fazer um trabalho magnífico nesse mundo. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos e estamos aqui. Nos use, Pai, poderosamente, conforme a tua vontade. Cada um que o Senhor chamou aqui, seja instrumento do Senhor para fazer a diferença desse mundo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado, gente. Antes disso, olha lá. Amanhã nós temos programa, tá ok? Nós teremos o Descomplicando meio-dia e meio. E eu estou falando amanhã sobre coragem para mudar. Precisa ter coragem para que tenha mudanças na sua vida. Então, meio-dia e meio você liga aí, você nos acompanha. Terça-feira que vem nós teremos a nossa terceira aula com o professor Silvio. Será um tema também precioso e você não pode faltar, tá ok? Fica aí o nosso abraço, fica o nosso carinho, que Deus te abençoe. Obrigado, pastor Du. Obrigado, Kleber. Tamo juntos. Tamo juntos. Tem mais, gente.